Mas antes de nós ministrarmos aqui a Santa Ceia, nós queremos falar um pouco a respeito de algumas atitudes que a gente toma e que essas atitudes às vezes não são condizentes com a palavra de Deus e às vezes a gente, infelizmente, a gente recebe algumas consequências na vida. Isso, logicamente, não está falando unicamente com membros da igreja, não é? Com todas as pessoas, pode ser membro, pode ser missionário, pode ser pastor, pode ser quem for, né? Todas as pessoas, infelizmente, tropeçam, uns levam tropeções maiores do que outros, um se machuca mais do que o outro, e muitos têm a promessa, nós temos a promessa da palavra de Deus, que ainda que aquele que serve ao Senhor venha a estar sujeito a isso, a tropeçar, mas a Bíblia fala que ele não fica caído, porque o Senhor o levanta. O Senhor o levanta. Então, glória a Deus. E por que o Senhor se levanta? Porque a grande maioria das pessoas não tem força para se levantar sozinha. Não tem força para se erguer. Não tem força. Então, o Senhor a ajuda, o Senhor abençoa. E principalmente, às vezes, irmão, quando nós sabemos distinguir e discernir qual é a vontade de Deus, né? E para sabermos qual é a vontade de Deus, nós temos que ter o conhecimento dessa vontade, né? Se eu colocar um chapéu aqui, ou qualquer outro objeto, coloquei aqui, né? E uma pessoa olhar, e ele ia falar, não, isso não está legal aqui, vou pôr para cá, tudo bem. Mas a partir do momento que eu falo assim, olha, não tire isso daqui, né? Se a pessoa fizer isso, então ela está contrariando aquilo que eu estou falando, aquilo que a pessoa está falando. Então, quando nós passamos a conhecer a palavra do Senhor, passamos consequentemente a conhecer a vontade dEle. Passamos a conhecer a vontade dEle. E passar a conhecer a vontade dEle, já nós não somos mais irresponsáveis. Como o apóstolo São Paulo fala assim, que Deus não leva em tempo a época da ignorância. A ignorância é falta do conhecimento, é falta do saber com respeito a alguma coisa. Quando nós passamos a conhecer a palavra do Senhor, passamos a conhecer a Bíblia Sagrada, então nós já passamos a ser o que? Responsáveis. Isso é tão sério, tão sério, tão sério, que o Senhor Deus levantou o profeta chamado Ezequiel e falou para Ezequiel anunciar a mensagem, o evangelho, a mensagem de salvação. E ele disse, se ele recebesse uma ordem e ele não o fizesse, e se aquela pessoa viesse a morrer no pecado por causa de eu ter deixado de anunciar a ela, eu sou e responderei pelo sangue dela. Mas se eu trazer o conhecimento a ela, falar para ela, anunciar a ela, e ela morrer no pecado dela, então ela é responsável. Assim, tanto vocês quanto eu, quanto toda a igreja do Senhor, ela tem uma responsabilidade espiritual, de anunciar, de falar, de pregar, de levar o evangelho. E essa responsabilidade, ela se torna patente em nós, justamente a partir do momento do conhecimento, quando a gente passa a conhecer. Você sabe que nenhuma pessoa que comete um crime pode dizer assim, eu cometi o crime, mas eu não sabia da lei. Não existe essa desculpa, né? Não existe. Então, nós que temos o conhecimento da palavra de Deus também, às vezes nós tentamos justificar os nossos erros, as nossas falhas, tentamos justificar determinadas coisas que a gente faz, não num tropeção que você leva, né? Mas aquilo que passa a ser costumado na nossa vida, passa a ser uma coisa rotineira, passa a ser um costume, um hábito da nossa vida, e a gente sabe que aquilo lá não tem nada, nenhum apoio na palavra de Deus, não tem nenhum apoio. E eu quero contar a respeito, a vocês, a respeito de um profeta. Você sabe que a função do profeta é ele estar à disposição de Deus. O profeta, ele não é alguém que recebe
cada minuto uma mensagem de Deus. O profeta não é aquela pessoa que a cada 1 hora ele recebe uma mensagem de Deus. Não é isso, né? O profeta, tem que estar em íntima ligação com o Senhor. Por quê? Porque se o Senhor tiver alguma coisa, alguma mensagem para transmitir, então Deus, Ele usará, Ele revelará esse profeta, e esse profeta então, ele não vai receber aquela palavra à toa apenas por receber. Deus vai apenas mostrar para ele alguma coisa, mas Deus vai querer uma atitude dele concernente àquilo que Deus está lhe mostrando. Veja bem, quando Gabriel veio falar para Maria antes disso, falou para Zacarias que ele seria pai, e Gabriel disse assim: olha, eu assisto diante do trono de Deus, porque eu estou ali diante do trono de Deus. Quando Deus tem uma mensagem para mim, eu sou o carteiro de Deus. Deus tem a mensagem, eu levo essa mensagem. E assim ele trouxe a mensagem para Zacarias, ele trouxe a mensagem para Maria. Por quê? Porque ele recebeu e ele estava à disposição de Deus para exercer esse ministério dele. Assim nós, como profetas do Senhor, nós também devemos estar à disposição do Senhor, e para estarmos à disposição do Senhor, nós temos que estar em contato com Ele, para que quando Ele tiver alguma mensagem específica para nós, possamos então não ter embaraço nenhum, mas transmitir, mas levar esta mensagem. E muitas vezes Deus nos incumbe de tarefas muito difíceis. Deus nos incumbe, às vezes, de determinadas coisas, que Deus vai fazer a obra, não apenas através do nosso intermédio, mas que Ele vai fazer algo em nós, Ele vai fazer algo na nossa própria vida, para depois, então, a gente levar a mensagem, ou então, aquilo que Ele quer que a gente faça, Ele já vai estar fazendo também em nós, realizando em nós. Então, eu quero falar para você a respeito de um profeta, que profetizou na época de Jeroboão, que foi o rei de Israel, lá na cidade de Samaria. Jeroboão, ele não foi um bom rei, ele governou durante 41 anos, não foi um bom rei não. E Deus é tão tremendo, irmão, Deus é tão tremendo, que ele todos os reinados, tudo aquilo que aconteceu, mesmo que as pessoas fossem servas dele, ele jamais ocultou, jamais escondeu, ele deixou bem claro. Então a Bíblia Sagrada é a revelação da conduta da humanidade, da conduta do homem, mas também é a revelação da conduta dos servos e da igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Está ali tudo escrito, está ali tudo mostrado, está ali tudo revelado. Então, esse homem que foi um profeta, ele profetizou na época de Jeroboão, e ele até profetizou, esse rei não foi um bom rei, durante 41 anos ele governou, mas ele não foi um bom rei, né? E existe na Bíblia Sagrada muitos reis que o Senhor disse que esse foi um bom rei, mas ele não ocultou aqueles que foram maus reis, e não ocultou também aqueles reis que eram servos dele e que pisaram na jaca. Ele expôs, ele transmitiu, mostrou, e tudo isso ele mostrou, não com o intuito de acusar eles, não, mas sim de mostrar para nós que tudo aquilo de bom que é feito na unção, na graça e na misericórdia de Deus. Mas aquilo que é de ruim, que é feito por servos do Senhor, Deus não tem nada a ver com isso, são atitudes humanas, atitude de falha, de erro humano. Atitude, às vezes, de a pessoa saber o que é para fazer e não faz o certo, de saber o que é para realizar e não realiza o certo, de saber como deve se conduzir e não se conduz adequadamente conforme a revelação da palavra de Deus. Então o que nós vemos, irmão? Nós vemos esse homem, esse profeta profetizou para Jeroboão, para o povo de Israel, que Deus ia abençoar aquele povo, devido à misericórdia dele, e que haveria prosperidade, e que Israel iria crescer geograficamente, iria conquistar alguns territórios. Mas, nessa época desse profeta, que é um profeta que, o que aconteceu com ele, ainda hoje traz dúvida na mente de muitas pessoas. Certa ocasião, eu estava lendo essa mensagem e me veio na mente que, uma ocasião, eu morava ali perto do campo da Praça de Esportes,
E eu estava fora, o Felipe era pequeno, eu estava brincando com ele fora assim na rua, e veio um rapaz, e eu estava conversando com ele, e o rapaz falou que o nome dele era Daniel, e eu falei para ele assim: Daniel, aquele da Cova dos Leões, né? Falei: não, tudo brincando. Ele disse assim: isso é conversa para boi dormir, né? Então, são coisas de pessoas que não conhecem a Deus e não conhecem o poder de Deus e não conhecem o livramento de Deus, né? Não conhecem. E o que eu vou dizer para vocês também é uma coisa que traz muita desconfiança no coração das pessoas, o que aconteceu e como sucedeu. Mas essa desconfiança, ela não tem de forma alguma, não encontra de forma alguma base nos escritos sagrados, porque o próprio Senhor Jesus Cristo autenticou isso como verdadeiro. Como assim? Certa ocasião, o Senhor estava ensinando um povo, umas pessoas, e do meio dessas pessoas surgiu um questionamento de quem Jesus Cristo realmente era. Então um grupo de pessoas chegou para ele e disse: Senhor, se tu és realmente filho de Deus, faz um sinal para que a gente acredite. Faça um sinal. Um sinal, amado irmão, é a demonstração de um fato. Olha aqui, você está vendo esse sinal? Está vendo esse sinal? Estou fazendo um sinal. Então estavam pedindo para ele que ele fizesse uma demonstração de um sinal, para que as pessoas então pudessem realmente ter a fé desenvolvida e pudessem crer no Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: geração incrédula e perversa, nenhum sinal vos será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem também ficará 3 dias no seio da terra. Então nosso Senhor estava autenticando o que aconteceu de verdadeiro com o profeta Jonas. Profeta Jonas. Agora eu quero ler com você aqui o versículo da palavra de Deus, para a gente poder no capítulo 11, versículo 29 está escrito assim: aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: essa é uma geração perversa, ela pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também será para esta geração. Irmão, Jonas foi um sinal para os ninivitas. O que é um sinal? É que eu estou falando, um sinal é algo que você vê. Quando você escuta o trovão e vai dar aquele relâmpago e você vê aquelas setas de fogo cruzar o céu, é um sinal. É um sinal. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que haveria muitos sinais concernente à volta dele, muitos sinais. E ele então detalhou quais seriam esses sinais. Mas o povo de Nínive viu um sinal. Que sinal foi esse? Qual foi o sinal que fez com que as pessoas acreditassem em Jonas como alguém que traria uma mensagem vinda da parte de Deus? Primeiro, um pouco da história de Jonas. Ele era filho de Amitai, e ele era um profeta, e como disse para vocês, o profeta ficava sempre à disposição de Deus. O profeta não era aquela pessoa que de vez em quando chegava na fonte da água da vida. O profeta, ele bebia continuamente daquela água, permanecia em comunhão com o Senhor, estava sempre pronto. Isaías vai lá e fala para Ezequias que no leito que ele subiu, ele não vai descer não, ele vai morrer. Então alguém que está sempre pronto para receber as mensagens e levar essas mensagens e transmitir essa mensagem. Então, na época de Jonas, havia muitas guerras entre os povos, e havia o Império Assírio, que era um império que dominava a terra, e dominava logicamente através da sua força
bélica, sua força de exército. E era um povo terrível, era um povo detestável. Eles eram inimigos de Israel. E por que detestavam tanto? Porque era um povo sem misericórdia. As crianças, desde a mais tenra idade, já eram ensinadas a serem guerreiros e a não ter piedade, não ter misericórdia dos inimigos. Esse exército, eles cortavam a cabeça dos seus adversários, faziam impias. Esses exércitos, quando prendiam as pessoas, eles amarravam as pessoas deitadas, furavam os olhos dessas pessoas, cortavam a boca dessas pessoas, e eles faziam algo, irmão, que era uma coisa terrível, terrível, terrível. Eles estacavam as pessoas. Olha só o que eles faziam. E o duro disso, que as pessoas demoravam até 3 dias para morrer nessa situação. Eles colocavam estacas no ânus da pessoa e fazia sair na garganta. E essas pessoas ficavam estacadas e muitos demoravam 3 dias até para morrer, porque não pense você que eles matavam com misericórdia para acabar. Não, eles deixavam a pessoa sofrer. E tudo isso eles faziam para ser exemplo para outras pessoas, porque era o império, para que todos aqueles que tivessem pelo menos o pensamento de se rebelar, que eles pensassem muito bem, vendo o que acontecia com os inimigos, pensassem muito bem. Então veja a situação, irmão, que coisa terrível, né? E aí Deus ele fala com Jonas: Jonas, olha, eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você vá lá na grande cidade de Nínive e clame contra ela, diga para eles que a maldade deles chegou até as minhas narinas. Irmão, Jonas detestava aquelas pessoas. Jonas tinha dentro dele talvez um sentimento que não era um sentimento que se pronunciava, um sentimento que se falava, mas era algo que ele estava guardando dentro dele. Ele tinha um ódio contra aquele povo. Você tem ódio de alguém? Você tem raiva de alguém? Você tem aí dentro do teu coração alguma coisa que quando você ouve falar daquela pessoa, ai, se eu pudesse. Você tem alguma coisa dentro do teu coração aí guardada aí contra alguém? Amado, o Senhor não foi à toa que ele levantou Jonas, porque Jonas ele tinha algo armazenado no interior dele que era um ódio contra aquele povo, porque na verdade ele queria o quê? A destruição do povo, e ele queria que Deus não mandasse nem avisá-los, nem alertá-los, mas que Deus já destruísse tudo, acabasse com tudo, porque ele queria ser vingado. Sabe, amado, o Senhor Deus, a misericórdia dele vai muito além daquilo que você pensa, vai muito além daquilo que eu penso. A misericórdia dele se resplandeceu sobre mim, sobre você, com uma graça salvadora, com uma graça redentora. E a misericórdia dele é estendida a todas as pessoas, e isso nós temos demonstração nas Sagradas Escrituras, desde lá de Gênesis. Desde o princípio que o homem errou, que o homem pecou, que o homem voluntariamente se levantou e se rebelou contra Deus, desde quando Deus também não suportou mais o pecado do povo antigo, através de Sodoma e Gomorra, e ele destruiu aquela cidade. Mesmo aí, depois, amado irmão, em que Deus levanta aquele homem chamado, Deus levantou Noé, porque o pecado do povo estava se alastrado de uma forma tanta, e Deus não viu lugar de arrependimento no coração daquelas pessoas. Deus não viu espaço para o arrependimento no coração daquelas pessoas, e Deus jamais ele manda o juízo dele sem que primeiramente ele faça a pessoa sabedora do seu erro, da sua falha e do seu pecado, porque ele busca primeiramente com misericórdia. Ele estende primeiramente o perdão. E ele mandou Noé construir a arca, e Noé falou que Deus haveria de acabar com a terra com dilúvio. Foi isso que Deus falou.
Mas quem foi que deu atenção para Noé? Quem foi que deu atenção para a pregação de Noé? Como disse João Batista, quem atendeu a nossa pregação? Quem atendeu a nossa pregação? Quem atendeu a nossa mensagem? Ouvir pode-se ouvir, mas ouvir é uma coisa. Ouvir é uma coisa, mas a palavra encontrar guarida no coração da pessoa é outros 500, como dizem, é outra coisa totalmente diferente. Existe ali um exercício do ministério do Espírito Santo para usar a palavra de Deus e bater no coração da pessoa, bater no coração da pessoa, bater no coração da pessoa, bater até trazer o convencimento a essa pessoa. E ninguém se converte sem que primeiramente seja convencido da verdade. Muitas pessoas dizem, a pessoa ela é convencida e não é convertida. Não tem como você se convencer da verdade e não se converter. Não tem. Então, amado, você sabe o que aconteceu com o dilúvio? Deus ficou 100 anos lá lutando com aquele povo, aí a salvação está ali, a arca está pronta, a arca está feita. Olha, a salvação está na palavra, a palavra já está sendo transmitida, a palavra está sendo falada, a palavra está sendo anunciada, a palavra está sendo proclamada, a palavra está sendo lançada. Mas quem creu na nossa pregação? Aí nós vemos o que, irmãos? O que nós vemos? Nós vemos então Jonas recebendo uma incumbência de algo que ele detestava. O Senhor poderia escolher outro profeta, mas por que ele não fez? Devido à circunstância do coração de Jonas, devido ao ódio que Jonas tinha contra aquela pessoa. Às vezes Deus levanta você para fazer cada coisa que você seria a última pessoa na face da terra para fazer. A última. Então, o que Jonas faz? Eu ir pregar esse povo, estou lá, eu sei da misericórdia de Deus, eu sei se eu pregar juízo para eles se converterem, o Senhor não vai destruí-los, eu sei. Então, eu conheço a misericórdia de Deus, então o que é que eu vou fazer? Eu quero mais que eles se explodam, eu quero mais que Deus derrame a bomba atômica de poder dele lá e extermine com tudo, acabe com tudo. E ele vai para Jope, e Jope então ele pega um navio, mas não um navio que vai para Nínive, que ficava a aproximadamente 800 quilômetros de distância. Ele embarca no navio que vai para Tarsis, 3.200 quilômetros de distância. Eu quero ir para bem longe. É igual o filho pródigo, vou para uma terra longínqua, ninguém sabe nada da minha vida, vou para lá. Né? Mas Deus pega onde estiver, né? Deus pega onde estiver. Aí ele entra no barco, entra no navio. A Bíblia fala que o Senhor mandou uma terrível tempestade tal, que os marinheiros e o comandante perceberam que aquilo não era uma coisa natural, e que aquilo era consequência de alguma coisa. Então eles, entre os marinheiros, começaram a conversar, quem seria o responsável por aquilo? Quem seria o responsável por aquilo? E aí vão encontrar Jonas, está dormindo lá no barco, lá no porão do barco, está dormindo lá, está dormindo. Dá um saculejão nele, vem cá, vamos conversar. E aí expõe-se a situação e Jonas então explica quem ele é. Ele diz que ele é servo do Deus Altíssimo e que Deus lhe deu uma incumbência e que ele estava fugindo de Deus. E Jonas disse, olha, e para acabar com essa fúria do mar, me lança no mar, me jogue no mar, para acabar com essa fúria, com essa situação. Aí o marinheiro, o comandante, junto com os marinheiros, ficaram muito pesarosos. Por quê? Ficaram pesados, lançaram um homem, ali não tinha como sobreviver, estava em alto mar, o homem ia morrer, e eles estavam se achando responsáveis pelo sangue dele, e eles relutaram para julgar Jonas, mas enquanto eles estavam pensando, as águas turbulentas, o vento, e eles estavam quase indo a pique, até que eles chegaram então à decisão, vamos lançar esse cara no mar, e lançaram o cara no mar. A hora que lançaram no mar, parou tudo, acalmou-se tudo. Agora Deus tinha o quê? Deus tinha
um peixe ali esperando Jonas. Olha que Deus maravilhoso, irmão. Olha que mesmo quando a pessoa tenta dar uma guinada para lá, para cá, o Senhor prepara as coisas de uma maneira fantástica, uma coisa maravilhosa. Eu disse para vocês, repetindo, melhor dizendo, que o Senhor Jesus Cristo disse, que nenhum sinal seria dado, senão o sinal do profeta Jonas ao povo de Nínive. Que sinal foi esse? Você acha que Jonas foi levado pelo peixe, e lá num lugar bem escondidinho, lá o peixe vomitou ele, né? Só ele e o peixe, Deus sabendo da situação, e ele começou a percorrer a cidade falando. Que sinal foi esse? Anunciar a salvação era um sinal, sim, anunciar a salvação era um sinal, mas qual foi o sinal que verdadeiramente fez com que o povo todo se convencesse? 120 mil pessoas, homens que não sabiam discernir a sua mão direita da sua mão esquerda, quer dizer, homens que não tinham discernimento entre o bem e o mal. Não sabia, não que a mão direita seja boa, a mão esquerda seja má, mas está falando de discernimento, de qualificação, de saber, de distinguir. Para eles tudo era igual, fazia o bem, fazia o mal, tudo era igual. Então, amado, qual foi o sinal? Você sabe, se você ler na história, o povo assírio, eles tinham muitos deuses, mas muitos deuses. Toda espécie que você pensar, eles tinham Deus. Muito parecido assim com o povo da Índia, que existe lá milhões de deuses. E tinha um Deus, para eles tinha um Deus que era um Deus em forma de peixe. E que havia uma profecia no meio dos ninivitas, que o Deus peixe iria enviar o filho dele para falar com o povo de Nínive. Depois de 3 dias no ventre do grande peixe, orando a Deus, Jonas lá no ventre do peixe, orando a Deus, o peixe leva-o então, e o peixe logicamente chega na praia, e a praia não estava deserta, tinha pessoas lá, e o peixe então vomita Jonas, e muitas pessoas vêem esse sinal, vê Jonas está saindo da boca do peixe, e eles ligaram o quê? Ligaram isso à profecia que havia lá entre eles. Não era uma profecia bíblica, era uma profecia entre eles. E o que o Senhor faz? Quando Jonas é vomitado pela boca do peixe, muitas pessoas veem, e quando Jonas começa a dar o testemunho, essas pessoas também dão testemunho de que Jonas era aquele que haveria de ser enviado com uma mensagem para o povo de Nínive. Foi aí que o povo se converteu, amado. Você acha, Noé ficou 100 anos pregando para o povo aceitar a arca da salvação e ninguém se converteu. Agora 120 pessoas, 120 homens, o pregador pregando durante 3 dias, né? 3 dias ele percorreu a cidade, pregando, 3 dias, você acha que em 3 dias o coração de 120 pessoas iria se converter do dia para a noite? Foi o sinal, irmão, quando Noé pregava que haveria o dilúvio de águas vindas dos céus e debaixo da terra, eles não acreditaram, sabe por quê? Porque nunca tinha chovido ainda. Não tinha chovido ainda, e por isso eles não acreditaram, decidiram que Noé era louco. Mas Jonas, eles viram um sinal. Então, Jonas pregava, é um pensamento meu agora, Jonas pregava e as pessoas iam testemunhando, nós vimos o peixe vomitar ele é aquele que nós estávamos esperando com a mensagem. A Bíblia fala que desde o rei até o mais pequeno da cidade, 120 mil homens, 120 mil pessoas, todas elas se converteram. O rei, ele editou um decreto lá, que ninguém
ninguém poderia comer, todos iriam jejuar, até os animais não comeram. Eles se converteram através da mensagem de Jonas. Era para Jonas ficar alegre ou não? É para Jonas ficar alegre ou não? Era ou não era? Não era para Jonas dar pulo dessa altura aqui de alegria? Era ou não era, irmão? Era, não era? Mas não foi isso que aconteceu. Ele se entristeceu, porque ele não esperava a conversão das pessoas. Ele queria que Deus derramasse o juízo sobre elas. Ele queria que Deus exterminasse, acabasse com aquele povo. Lembra mais ou menos aquele espírito de João e Tiago, né? Que quando o Senhor estava chegando lá em Samaria, o povo não quis receber o Senhor, ninguém quis dar aposento para o Senhor, eles ficaram tão revoltados, chegaram para o Senhor: Senhor, o Senhor não quer que a gente mande cair fogo do céu, igual Elias fez, e consuma esse povo? O Senhor diz: espera aí, rapaz, você ainda não sabe a que espírito vocês pertencem. Vocês não pertencem ao dente por dente e olho por olho. Vocês pertencem à graça imerecida, ao favor imerecido, à graça de Deus. Eu não vim destruir a alma do homem, eu vim para salvá-la. Eu não vim para condenar, eu vim para trazer livramento, salvação, perdão. Então, amado, olha o que eu quero dizer para você, que muitas vezes nós temos uma revelação de Deus na nossa vida. Nós temos, graças a Deus, o conhecimento da palavra de Deus. Temos o conhecimento. E o conhecimento da palavra de Deus é uma revelação que Deus dá a nós. Porque presta atenção no que eu vou te dizer. A Bíblia fala que muitas pessoas sábias, elas não conseguem ter o discernimento e o entendimento da palavra do Senhor. Não conseguem. E Deus nos revela com maior simplicidade. Transmite-se a nós. E qual é o propósito disso? É da gente acolher a palavra dele em nosso coração e nós termos atitudes compatíveis com essa palavra. Quando eu falo isso, eu estou falando dos pregadores, porque eles também têm a incumbência, mas estou falando da igreja de um modo geral. Assim como Paulo escreveu à igreja de Éfeso, ele escreveu uma carta à igreja de Éfeso, e ali nessa carta que ele escreveu à igreja de Éfeso, não era uma carta dirigida a uma única pessoa, ou trazendo uma doutrina para uma única pessoa, uma disciplina. Ele trouxe um ensinamento para todo o povo, para todas as pessoas daquela igreja, e não somente daquela igreja, mas toda a igreja no universo todo, na terra toda. Então, olha, se você, pela graça de Deus, tem tido a revelação da palavra dele no teu coração, Deus quer que eu e você tenhamos atitudes compatíveis com essa revelação. Porque quando nós não conhecíamos, nós não éramos responsáveis, porque nós estávamos na ignorância. Mas agora a gente conhece, a gente já passa a ser responsável. Amém? Então a gente já passa a ser responsável. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Que a mão do Senhor, que está sobre você, permaneça estendida. E que cada passo que você venha a dar, que esse passo seja de acordo com os princípios da palavra de Deus. E assim o Senhor será contigo. Amém?